Bom, bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar dos fundamentos e origem da classificação bibliográfica. Vocês que frequentam bibliotecas ou já frequentaram devem ter percebido que os livros nas estantes têm uma etiqueta na lombada. Essa etiqueta nada mais é do que são os códigos de classificação que representam os assuntos predominantes no livro. Então, cada livro, eu vou falar livro para ser mais claro para vocês, mas lembrando que a classificação de assunto ela pode ser feita em livros, vídeos, periódicos, artigos de periódicos, mas enfim, cada livro tem um assunto que é principal, que é o assunto que predomina. Esse assunto ele é representado por um código. O sistema de classificação é uma escolha da biblioteca. Essa escolha, nesse sistema vai ter os códigos, esses numerozinhos que vocês veem, vêm do sistema que representa um assunto. Lembre-se da aula que eu falei sobre Dom Quixote. Então, o Dom Quixote representava por meio dos romances de cavalaria o seu mundo. O mundo das bibliotecas é representado nos assuntos, representado por esse sistema de classificação, tá? Que falaremos posteriormente. Esse sistema ele segue aquela lógica básica. Os assuntos são organizados e classificados por semelhanças e diferenças. Então, por semelhanças. Então, percebam bem numa biblioteca, quando vocês vão buscar livros de matemática, os livros de matemática estão juntos, eles estão classificados juntos. Nunca estão misturados. Aí vocês têm os livros de ciências, de literatura, de química, de física, todos os livros estão organizados por assunto. É a condição básica da biblioteca. Para que faça sentido uma organização dessa biblioteca, a primeira coisa que tem que ser feita é realmente essa separação dos livros por semelhança de assuntos. Basicamente é isso. A etiquetinha que vocês veem é uma representação. O sistema de classificação, ele retoma os sistemas de classificação bibliográfica. Eles têm origem nos primeiros sistemas de classificações filosóficas da história. O grande responsável por orientar as classificações de bibliotecas foi Aristóteles, antes de Cristo. Aristóteles e depois Ranganathan, todos eles categorizavam o mundo. O primeiro homem a categorizar o mundo, para o bem ou para o mal, não sei, foi Aristóteles. E para Aristóteles, a coisa principal do mundo ele chamava de substância. Para o Ranganathan, a coisa principal numa categorização do seu mundo era personalidade. O que a biblioteconomia fez foi, a partir desse pressuposto filosófico de Aristóteles e Ranganathan, criar uma ideia de sistema de classificação onde ou a personalidade do Ranganathan ou a substância do Aristóteles fosse o assunto principal a ser classificável. Então, num livro de matemática, o assunto principal, a personalidade ou a substância é matemática, e ela é classificado a partir de um sistema de classificação bibliográfica que se originou lá em Aristóteles. Então, uma biblioteca, ela começa pela classificação. Tem uma citação que vocês poderão encontrar no caderno, que é de um escritor colombiano chamado Gabriel García Márquez. Vocês têm no caderno uma citação, ela é maior, mas eu vou falar apenas um fragmento dele, que diz assim: o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Então as coisas não tinham nome ainda, não eram nomeadas. Então, se eu queria falar de alguma coisa, eu mostrava com o dedo. Esse é o primeiro, a primeira página, a entrada, o início do livro do Gabriel García Márquez, chamado 100 anos de solidão. Uma biblioteca é assim: quando você chega na biblioteca, você não tem uma representação, não tem uma organização, não dá para você definir por representação que os livros estão classificados. Então, normalmente você não tem nem como falar, tem que apontar. Aqui estão os livros de matemática, eles estão aqui, mas eu quero buscar um livro X, eu não posso encontrar, eles estão ali, naquele lugar, eles apenas é apontado. A partir do momento que ele é classificado, ele é facilmente encontrado, então ele não precisa ser apontado com o dedo, ele chama-se, essa anotação que vai na etiqueta de lombada,
é a forma de chamada que o livro tem, o seu endereço na estante, o seu lugar no mundo. Que na realidade, quando você classifica um livro numa biblioteca, aquele númerozinho que tem, é o número que ele tem naquela biblioteca, é o lugar dele no mundo, né? Não tem como mudar. Os números são individualizados, são duas carreiras de números, né? O de cima e o de baixo. O de cima representa o assunto, o de baixo representa o autor, eles são individualizados. Assim como as coisas têm o seu lugar no mundo, os livros também têm o seu lugar na biblioteca. De forma que, no mundo filosófico, o homem tem o seu lugar no mundo, os assuntos, as coisas têm o seu lugar no mundo. Depois que elas são nomeadas, elas ganham o seu espaço. Assim são os livros na biblioteca, elas têm o seu espaço. O primeiro passo para que você tenha uma organização numa biblioteca é a classificação. A partir do momento que você separou por assunto, você pegou os livros, separou por assunto, está dado o primeiro passo para que você possa nomeá-los a partir de uma representação que é encontrada nos sistemas de classificação. Na próxima videoaula, nós vamos falar um pouco de como proceder com esses processos de classificação. Tipo assim, eu tenho os livros, eu tenho o processo, mas como buscar e como fazer transformar um assunto num código, nós vamos ver na próxima competência. Eu acho que é isso por enquanto, espero que vocês tenham compreendido mais ou menos essa conexão entre as classificações filosóficas e as bibliográficas. Lembrando que no caderno tem as classificações bibliográficas, eu coloquei no caderno um pequeno histórico dela. Mas só lembrando, as classificações mais usadas no mundo são as classificações de Dewey, que foi criada no século XIX, e depois a classificação de Hotellet, que se deu, criada no início do século XX, que foram criadas, mas até hoje elas passam por sucessivas edições. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que espero que tenham compreendido e até a próxima.